Olá! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas mais uma vez ao nosso podcast do programa Care Life, onde a gente quer trazer mais saúde e qualidade de vida para vocês. E hoje o episódio está super especial, super bacana, porque a gente está com uma convidada super especial, doutora Natália Luz, e a doutora Carla vai conduzir comigo esse podcast, onde a gente vai falar sobre emagrecimento nos pacientes oncológicos. A doutora Natália Luz é endocrinologista e ela vai trazer essa atuação, esse conhecimento dela aqui para debater com a gente um pouquinho a respeito. Muito bem-vinda, Natália. Obrigada por ter aceitado o nosso convite maravilhoso, né? Rio Preto, aqui só para podcast. Não, e é muito bom a gente ter, assim, uma profissional que vai conseguir nos ajudar a falar um pouco sobre essa parte endocrinológica de emagrecimento. E, enfim, a gente vai abrir um leque aqui de bate-papo. Porque é difícil o dia a dia dos nossos pacientes e é difícil um bom profissional que faça esse acompanhamento com a gente. Então, seja muito bem-vindo e obrigada, Nath. Obrigada a vocês pelo convite. Vai ser um prazer a gente conversar aqui hoje. Então, para começo de conversa, a gente sabe que a obesidade é um fator de risco importante para o desenvolvimento de vários tipos de câncer, especialmente os tumores de mama, pâncreas, cólon retais, os tumores ginecológicos, especialmente de endométrio, de ovário, enfim, vários tumores estão associados com isso. E, Nath, me explica como que a endocrinologia ela pode ajudar nesses nossos pacientes oncológicos a emagrecer de forma saudável durante o tratamento quimioterápico ou hormonioterapia que muitas pacientes de câncer de mama são expostas. Conta um pouquinho pra gente. Bom, então eu acho que primeiro conscientizar, né, que a gente pode fazer alguma coisa durante o tratamento, que a gente não precisa esperar o tratamento terminar para que a gente consiga já iniciar algumas coisas durante ali, no meio, que vai fazer com que o paciente consiga perder peso. Visto que você já falou, né, Lígia, que a própria obesidade, doença, é uma doença, né? Então, esse conceito de obesidade-doença não é muito antigo, ele é bem recente. Uhum. Ele, sozinho, isolado, ele já é um fator para câncer. Sim. E é importante que os pacientes consigam tratar essa obesidade durante o tratamento e após, até para que eles tenham uma remissão, né? E assim, a cura é mais assertiva, eu acho. Sim. Eu acho que é uma coisa que traz qualidade de vida e tudo mais. É parte do contexto do tratamento. Sim. A gente falar para eles, precisa emagrecer. E não é por estética, né? É por saúde. E tem muitos pacientes também, especialmente os oncológicos, que eles têm muito medo do emagrecimento, né? Porque e depende muito do cenário da doença. É claro que quando a gente fala de um paciente com um cenário de doença metastática, avançada, quando ele começa a emagrecer, é um fator de preocupação, porque a gente pensa na consumpção pela doença. A doença está consumindo esse paciente, ele está perdendo massa magra, ele está ficando mais debilitado e mais fragilizado. Esse é um cenário, tá, gente? Sim. Agora, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que a obesidade, mesmo no cenário de doença metastática, ela também é ruim. Ainda mais quando ele é obeso com baixa massa magra. Sarcopênico. Que é o obeso sarcopênico. Sim. Esses são os pacientes de altíssimo risco de complicação, de mortalidade, de má evolução com os tratamentos oncológicos. Então, assim, esse paciente ele tem que emagrecer de forma saudável e conseguir ganhar massa muscular. E isso é muito desafiador, né, Nath? É, bem desafiador. E eu acho que, assim, os pacientes oncológicos, eles ainda tem muito aquele tabu, né, da doença oncológica, que você falou de perder peso. Sim. E de que a gente não pode intervir em nada durante o tratamento. Então, certeza. Assim, ele não pode comer nada de diferente, ele não pode fazer atividade física, ele não pode usar nenhum outro tipo de medicamento, só o do tratamento. Então, aí eu acho que é uma objeção que a gente já tem que quebrar e trazer para a realidade de que sim, a gente consegue, durante o tratamento, fazer muita coisa por ele. Fazer já algumas modificações, né? Eu até assim, pensando que nossos pacientes oncológicos, eles vão fazer um tratamento a longo prazo, né? Então, se a gente pensar no tratamento que a gente tem um limite de quimioterapia, adjuvância, né? Adjuvância, 6 meses. 6 meses é muita coisa. Por que ele não pode estar fazendo uma atividade física? Por que ele não pode estar tomando um remédio para emagrecer, se caso precisar, enfim. E aí a gente pensa num paciente metastático, que hoje a gente faz terapias de muitos anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, enfim, vai viver com qualidade. Ele precisa estar tendo coisas juntas, que seria atividade física, alimentação, e aí muitas vezes o medicamento, mas entender qual medicamento ele pode usar e se pode e se precisa, né? Sim. Daí a importância da avaliação da
endocrinologista, né? Exatamente. Eu acho que a gente ter essa conversa com o oncologista, né? Então, a endócrino conversando com o oncologista, a gente consegue definir muitas linhas de tratamento. E como vocês falaram, então, mesmo o paciente metastático, às vezes ele está ali no paliativo, mas ele tem qualidade de vida e ele vai ter uma sobrevida longa. Sim. Né? Ele não vai ficar livre da doença, mas ele está vivendo. Então, como ele vai viver? Porque não basta, eu falo assim, não é viver, né? Eu falo que viver é diferente de sobreviver, né? Então, você precisa ter ali uma qualidade de vida que a gente consegue trazer isso. E eu acho que a questão da perda de peso, do tratamento da obesidade nesses pacientes, ela é de grande valia. Até porque, se a gente pensar que tem os colaterais do próprio tratamento quimioterápico, e a gente, às vezes, tem queixas comuns, que são cansaço, indisposição. Então, pensa você tendo cansaço e indisposição, só que com 10 quilos a menos. Entendeu? Eu falo 10 quilos. Às vezes o paciente fala, mas eu perdi só 5 quilos. 5 quilos é um saco de arroz que você perdeu. Então, fala assim, fica abraçado nele e senta, levanta, entra no carro, anda um quarteirão, vai fazer compra com 5 quilos a mais. Então, é bastante coisa. Sim, então, às vezes a gente não pensa, né? Nossa, mas é só 5 quilos. E é um processo, eu falo, que o paciente tem que entender que é um processo. Então, ele não ganhou peso em um mês, a gente não quer que ele perca peso em um mês, até por conta da massa muscular. Então, é um processo. Ele vai perder 1, 2, 3, só que de 1 em 1, no final de um ano, a gente consegue, às vezes, 10, 12, né? Então, ou até mais. Então, eu acho que a gente tem muitas linhas de tratamento e possibilidades nesse paciente. Com certeza. Outra coisa interessante, que tem muitos estudos agora e tem sido muito debatido qualidade de vida nos pacientes, especialmente os sobreviventes, né? Vamos dizer assim, os que estão curados da doença, enfim. E uma das coisas que tem se mostrado e que foi foi apresentado no San Antonio no ano passado, né, é a correlação de obesidade e recidiva de câncer de mama nas pacientes que mantêm a obesidade depois do tratamento e depois de curadas da doença. Ou seja, a gente tem, de fato, que orientar essas pacientes com relação ao risco da doença, obesidade, no aumento da recidiva da doença, né? Isso tem que ser uma tecla debatida o tempo todo, sim, né? De ser um fator de risco, né? Para ela ter uma recidiva. Parte do tratamento, né? Porque é legal isso, a gente pensar que tá bom, você vai lá no oncologista, você faz todos os exames de rotina, cada 3 meses, tomografia, né? E você vai embora, você faz o quê? Você vai lá no McDonald's e come um lanche, né? Então, assim, você tá alinhado com a expectativa de uma qualidade de vida, num estilo de vida saudável, tá alinhado à atividade física e muitas vezes um profissional que possa te ajudar, porque a gente sabe que não é fácil o emagrecimento. Ainda mais que a gente tem os pacientes com mama, que daí a gente tem uma menopausa precoce, aí não tem a parte hormonal. Então, pra emagrecer, a gente sabe que pra elas é um pouco mais difícil. Muito desafiador. Né? É muito desafiador. Então, assim, a gente sabe que ter um profissional do seu lado nesse momento, te ajudando, acho que faz toda a diferença. E aí, assim, eu tô super ansiosa pra saber sobre as canetinhas. Eu acho que claro que tem outras formas de tratamento e muitas vezes a gente não precisa delas, né? Eu acho que muitas vezes a gente pode emagrecer sozinha, fazendo uma atividade física. Eu não vou falar restrição reeducação alimentar. Reeducação. Porque come muito errado. Você faz um período de tempo e depois você para. E aí, ou seja, você volta a comer errado de novo. Sim, se você se reeduca, faz toda a diferença, porque agora eu estou tendo uma nova educação, então eu tenho um novo conhecimento de que essa alimentação é saudável, então vai fazer bem pra mim, então eu não vou comer porque não eu vou manter isso, né? A longo prazo. Não é pra fazer por 30 dias e parar, né? Que é o mais importante. Que é o mais importante, afinal de contas, acho que o equilíbrio, que por mais difícil que seja falar do equilíbrio, né? É o que vai fazer mais sentido, assim, a longo prazo. Ainda mais os nossos pacientes que têm tratamento a longo prazo, a gente acompanha a longo prazo, fazendo uso de alguma terapia ou não, né? Então fala um pouquinho pra gente, assim, a gente sabe que agora tem as 3 canetinhas, né? E o Ozempic, Monjaro e o Wegovy. Eu vou falar delas. E eu acho que, assim, a gente tem que ter uma coisa que é importante, é a visão do profissional, que é o principal. Por exemplo, o paciente vai ter um profissional que é o principal, né? Então, ele vai no oncologista, é o médico dele. O médico oncologista tem que ter essa visão que a obesidade está presente ali e não deixar de lado, porque isso muitas vezes normal, né? E não é só o oncologista, muitos outros profissionais. Quantas vezes o paciente passou em outras especialidades e ninguém nunca falou sobre isso, que ele precisa tratar a obesidade, né? Então ele vai no cardiologista, às vezes toma um remedinho para pressão, vai em outro médico, passa e assim, ninguém às vezes fala, você precisa tratar isso. Então essa visão de vocês como oncologistas
evidências de que a paciente precisa desse acompanhamento, é muito interessante, porque assim, vocês não estão só fazendo o acompanhamento da doença ali, né? Que ela está tratando. Mas vocês querem que lá na frente ela não tenha recidiva, ela fique bem. Então, isso é importante. E aí, eu falo assim, que as medicações que a gente tem disponível, a gente ficou um tempão sem ter nada. E agora a gente, graças a Deus, tem opções para tratamento da obesidade. Pensando que a obesidade é uma doença crônica, os pacientes muitas vezes, dependendo, né, lógico, do nível de obesidade, de toda a anamnese que a gente faz, ele vai precisar usar medicamento. E às vezes ele vai usar por um tempo. E pode ser que ele use por tempo indeterminado também, para que ele consiga manter o peso. Então, a gente tem as opções hoje. E eu falo que ele é uma fatia do tratamento. Então, a gente tem que também tirar um pouco aquele mito de que só usar as canetinhas vai ser suficiente. Não vai ser suficiente por um tempo, enquanto você usa, né? Se você não mudar o resto, a base, né? Igual você falou, né, Carla? A relação com a alimentação, aprender a fazer escolhas, fazer uma reeducação, saber que você precisa incluir atividade física na sua rotina. A gente não consegue ter um tratamento com resultado duradouro. Então, o que vai fazer com que aquele paciente permaneça magro, né? Ou mantenha o peso perdido, são as outras mudanças que a gente também vai ter que agregar. Mas o fato da gente ter os medicamentos é excelente, muito bom, porque a gente consegue bloquear e facilitar com que ele chegue lá. Então, você pegar um paciente que começa a usar uma das canetinhas e ele começa a ter resultado, ele se motiva, querendo ou não. Ele se motiva, ele vai fazer atividade física porque ele está vendo que ele está tendo resultado, que ele consegue seguir a orientação nutricional. Porque muitos, às vezes, eles não conseguem mesmo. Tipo, sentem muita fome ou tem um perfil que é muito de beliscar e a pessoa não consegue controlar, né? Pensando em doença. E aí, a gente tem essas 3 opções das canetas. A Wegovy e o Ozempic, eles são a mesma substância. Então, as duas são semaglutida, que é um análogo de GLP-1, que é uma substância que a gente tem lá no finalzinho do estômago, no começo do intestino, e ela é responsável pela nossa saciedade. Então, ele potencializa essa molécula. Então, o paciente tem uma sensação de saciedade maior e mais precoce. Então, ele não consegue exagerar, né? Ele consegue comer menos e já vai sentir vai ter saciedade. E, ao mesmo tempo, ela também acaba tirando um pouco a fome. Não é o efeito principal, elas são sacietógenas, né? Não são anorexígenas. Mas tem um efeito importante também, às vezes, ali em tirar um pouco aquela ansiedade de comer. Então, elas são muito bem-vindas. A diferença entre o Wegovy e o Ozempic é que o Wegovy, ele chega em doses mais altas, que são mais potentes para o processo de emagrecimento. Então, enquanto o Ozempic a caneta chega no máximo em 1 miligrama, o Wegovy chega em 2,4, que é a dose máxima da semaglutida. E aí, a gente agora veio, né, com a Mounjaro, que é a tirzepatida, é uma outra molécula, e ela é um análogo duplo de 2 substâncias lá, do GLP-1 e do GIP. Então, ela é mais potente, com menos efeitos colaterais. E em comparação, nas doses máximas, né? A gente tem alguns estudos que comparam a dose máxima da semaglutida com a dose máxima da tirzepatida. Ela realmente tem uma capacidade, né, de levar o paciente a uma perda de peso maior. Então, é muito promissor. A gente tem outras em estudos já. E eu acho isso muito bom, porque a gente começa a ter opções para o paciente, né? E elas são de aplicação semanal, que também é muito fácil. Então, apesar dela ser uma injeçãozinha de aplicação subcutânea, que tem que ficar ali refrigerada, aqui na região de vocês, até, tipo, a gente fala que não precisa, porque ela pode ficar até 30 graus depois de aberta. Mas, assim, eu lá no interior, eu sempre falo para deixar na geladeira, porque passa facilmente de 30 graus. Lógico, não pode deixar trancada dentro do carro, mas eu acho que o fato dela ser semanal também facilita muito na adesão ao tratamento. Que antes, quando a gente tinha só o Saxenda, né, que foi a primeira que saiu, ela era diária, de uso diário. Então, às vezes, o paciente trabalha viajando, e aí ele tem que levar a caneta, né, entendeu? Tem muito remédio, né? Sim, a polifarmácia. Eu acho, não é oral, né? Então, às vezes, ele tem um monte para tomar oral. Então, eu acho que a via de administração é bem tranquila, ela não dói, né? A gente arde um pouquinho porque ela é gelada, mas é muito fácil de aplicar. Tipo, a aplicação dela é muito fácil. E o efeito é rápido.
O que pode dar de colateral, que é o que todo mundo quer saber? Geralmente, como ela aumenta a saciedade, diminui o esvaziamento do estômago, você pode ter náusea, né? Então, náusea, às vezes um episódio de vômito, geralmente é isso. E pode dar constipação intestinal. Exatamente por conta do mesmo motivo. Também? O Monjaro bem menos. Eu não tive assim, no meu histórico de pacientes, não tive nenhum paciente que relatou que precisou parar o medicamento ou o Monjaro por conta de constipação intestinal. Agora, com a semaglutida eu já tive. Às vezes melhora, a gente né, usa às vezes algumas técnicas, medicamento ali para melhorar e passa. Então, às vezes é durante um aumento de dose, quando a gente passa de uma dose para uma dose mais alta. Agora, o Monjaro ele é muito bem tolerado, até a náusea é muito leve em comparação com a semaglutida. Mas os dois têm um resultado muito bom. Então, assim, é super válido a gente conseguir incluir ali na rotina do paciente. Eu pensava que fosse ter mais efeito colateral por ter 2 enzimas bloqueadas ali. E, na verdade, sim, ele é mais eficaz, ele é mais eficaz, né? Eu falei, acho que vai vir algo muito bom, mas talvez com muito mais efeito colateral, assim. Mas a molécula mais moderna. Mais moderna, teoricamente, é muito mais tolerável, né? E o paciente fica bem. E acho que para os nossos pacientes, não sei se tem uma contraindicação, assim, que alguns pacientes oncológicos não poderiam fazer uso. Então, a contraindicação que a gente tem em paciente oncológico é num tipo específico, né? E raro de câncer de tireoide, que é o carcinoma medular de tireoide. Esses pacientes não podem usar as canetinhas. Mas, assim... É muito difícil, é um câncer raro mesmo, bem raro, incidência bem baixa. É uma incidência baixa. Então, de modo geral, a gente consegue usar em muitos pacientes oncológicos. É mesmo os que estão em vigência de tratamento, né? De quimioterapia, se tem uma obesidade importante, sim, pode que vai ajudar ser iniciado o tratamento. Pode. Né? Exato. Pode. Isso que estão em segmento, depois mais ainda, né? Nossa. Porque a gente estava falando disso. Nossos pacientes, sim, tem um período que está tratando com quimioterapia, hormônio, mas a gente tem muito paciente em segmento. O paciente está curado, o paciente está fazendo tratamento. Sim. Então, usar claro que se tiver indicação, né? Acho que faz sentido. E sempre passar para um profissional especialista, tá, gente? Exatamente. Não vai na farmácia comprar por conta própria e começar a tratar, pelo amor de Deus. Aí se perde no caminho, aí não sabe o que faz, aí pronto. Depois não consegue retirar a medicação. E a gente tem, né, agora, provavelmente a partir de junho, aí elas vão ser vendidas só com retenção de receita. Então, isso é melhor. É muito bom. Porque estão fazendo um uso indiscriminado das canetinhas sem indicação, às vezes, enfim. Ou doses inapropriadas. E às vezes o paciente que não precisa, ou fazendo igual a Ana falou, tá comendo qualquer coisa, tomando a canetinha. A canetinha vai voltar a engordar, porque não tá sendo uma redução. Então a maioria que fala, eu tomei e não adiantou nada pra mim. Ou não tinha indicação, é um perfil de paciente que às vezes a gente vê que ele não teria indicação pra usar, né, pelo perfil de fome dele, enfim. Ou então porque ele usou sem fazer o outro lado. E aí, a hora que ele para, ele volta a ter fome. Se ele tá comendo ele só uma menor quantidade, mas ele não melhorou a qualidade, ele vai voltar a comer como antes e vai voltar a ganhar peso também. Sim. Então, isso é uma realidade que a gente tem que falar mesmo. Porque assim, eu falo que o medicamento, ele não sabe o que você vai escolher comer. Então, assim, se você vai trocar o almoço ali, né, uma refeição normal, né? Proteína, carboidrato, tudo por um doce. Então, você vai comer o doce, você vai ficar saciado. Matou tua fome ali, né? Tipo, o efeito do medicamento tá no organismo. Mas ele não sabe qual foi a tua escolha. Então, isso é importante também. E o paciente, ele tem que saber que né, o ator principal dessa história toda é ele. Ele não adianta ele querer depositar no médico ou no nutricionista ou em quem está acompanhando ele o resultado. O resultado vai depender dele, né? Sim. Então, é o que a gente fala de que aí vem as escolhas. E ninguém vive em dieta restritiva há muito tempo. Então, as dietas restritivas, por isso que elas não funcionam. Ela vai funcionar, você vai fazer durante 30 dias. E depois desses 30? Vai voltar a comer igual antes. E outra, você tem vida social. A gente tem vida social. Você vai num aniversário, você vai num jantar, você vai num evento. Então, a gente precisa saber como a gente vai se comportar nesses dias também. Então, durante a semana, eu falo que a exceção, ela não pode ser a regra, mas ela existe.
Então, se a gente conseguir melhorar isso, o paciente, com certeza, ele vai ter resultado. Tem um equilíbrio, né? De comer de vez em quando um doce, mas não comer um doce todo dia com o meu cafezinho. Porque todo dia eu tomo um cafezinho, mas eventualmente, né, e ele curtir aquele momento, sem culpa, porque às vezes a gente vê os pacientes, por exemplo, em dieta restritiva, às vezes depois você tem compulsão. Você ficou sem comer nada e de repente você vai lá, em vez de você comer, um exemplo, vou dar um exemplo de chocolate. Um chocolate, você come o pacote. Aí você fica culpado. Então, quando a gente consegue ter equilíbrio, você consegue inserir a refeição livre, ele vai poder comer e vai curtir. Ele comeu, aquilo não vai atrapalhar os outros dias, ele vai continuar no processo. E uma coisa bem interessante a gente pontuar também, que paciente oncológico, durante o tratamento, e mesmo depois que faz o diagnóstico, gente, eles lidam com uma ansiedade muito importante e muitos desenvolvem compulsão alimentar. E aí é bacana tem que passar com o endocrinologista, com o nutrólogo, para quê? Para avaliar qual o melhor tratamento medicamentoso nesses casos. Porque muitas vezes não vai ser só a canetinha. Exatamente. Por isso que tem que passar com o especialista. Você tem que tratar o fundo de doença, qual que é? A ansiedade que você está desenvolvendo, que está levando a esse quadro de compulsão alimentar. Então, às vezes, você está ganhando peso por conta de um problema de fundo emocional, que é muito comum nos pacientes. A canetinha que vai te ajudar, e a canetinha não vai resolver, enfim. Exato. A gente tem um escape, né? Eu falo. E a comida, ela é um escape muito comum. Então, o doce... É muito prazeroso, né? É muito. Então, eu sempre falo que a fome é diferente da vontade de comer, né? Então, a vontade é quando você tem vontade de comer uma coisa que te dá prazer. Então, você não tá com fome, você tá com vontade de comer aquilo. Então... E aí acaba sendo um escape mesmo. O doce ou aquela sensação do eu mereço, né? Grau de merecimento, todo mundo, né? Tipo, hoje eu trabalhei muito, eu mereço. Eu mereço. Então, eu mereço comer um doce, eu mereço. Docinho, exatamente. Ou você vai comemorar, ou é porque você tá triste, a gente sempre tem um motivo. Sim. Então, a gente precisa entender isso mesmo. O controle da ansiedade é muito importante. É muito importante mesmo. Na área agora de terapias alternativas, né, é muito bacana falar para os nossos pacientes, assim, a parte de mindfulness eating, né? Que é você tomar consciência do que você está comendo, a velocidade que você está comendo, os números de vezes que você está mastigando, enfim. E tudo isso influencia numa alimentação melhor e vai influenciar na sua saciedade, na sua escolha do melhor alimento e no seu processo de emagrecimento. Então, é complexo, né? É complexo. Porque às vezes todo mundo tá naquela correria de tô comendo, assistindo você não percebe o que você comeu. Se você comeu muito rápido, você não envia sinal pro cérebro que você tá saciado. Então, você tem que comer devagar, você tem que mastigar várias vezes. Aquele momento, né? Parar, pensar. Tudo isso faz diferença no processo de emagrecimento. Os pacientes que têm, né, e um perfil, por exemplo, beliscador, é muito comum isso. Às vezes eles estão mastigando, eles nem sabem. Tipo assim, a pessoa não tem consciência. Então, ela pega uma bala, às vezes ela pega uma bolachinha. Só que aí você fala, às vezes eu tenho paciente que fala, às vezes eu tô mastigando, eu não sei nem o que eu coloquei na boca, eu tô comendo, sabe? Sim. E é comum isso mesmo. É muito comum. E hoje a gente vive, né? Não tem ninguém que não tem um problema para resolver, não tem um estresse. Então, eu falo que a gente tem que ir equilibrando os pratinhos ali. Então, dormir bem, ter qualidade de sono é importante, controle de estresse, então atividades que a gente gosta de fazer, né? Um círculo social. Então, são muitas coisas que a gente consegue trabalhar. É isso que você falou de fazer algo social e gostar do que tá fazendo. Também não adianta falar, olha, vai lá, vai na academia, vai chegar uma hora que ela vai parar de ir, porque ela não gosta de ir pra academia, mas de repente ela gosta de fazer dança, ela gosta de fazer... musculação de outra forma, por exemplo, um pilates, zumba. Eu acho que, assim, estar em movimento, né? Porque exercício físico, atividade física é diferente, mas em termos de produzir algo bom, os dois vão nos ajudar bastante. Com certeza. E aí isso vai agregar muito, como você falou da parte restritiva alimentar, né? Se eu faço uma restrição, vou fazer por um período e acabou. Se eu tenho que fazer na academia, mas eu não gosto de na academia, eu vou fazer uns 2, 3 meses, daqui a pouco eu paro novamente. O mais importante é a constância, eu falo. Então, a gente achar alguma coisa que você vai conseguir ter constância. E assim, só que eu também, ao mesmo tempo que eu falo isso, mas eu não gosto de nada. Eu falo, então você vai ter que achar alguma coisa que você menos odeia. Entendeu? Porque o exercício... Eu falo sempre. Porque o exercício, ele é inegociável. Eu falo, a gente tem que encarar, a gente precisa fazer. Com certeza. Olha o tanto de, evidência que a gente tem de benefício da atividade física. Então, ela melhora, ela traz longevidade. A massa muscular, a gente fala que é o que você quer para ter longevidade. A gente precisa ter músculo.
Sim. Então, é lá que a gente vai conseguir ter uma qualidade de vida com 80 anos, né? Eu vou conseguir sentar e levantar de uma cadeira sem apoio. Então, isso que a gente tem que frisar. Então, a gente precisa incluir. Ah, mas eu não gosto, eu vou... Aí eu falo, então você vai fazer musculação, vai. Então, você vai fazer o compromisso como se fosse uma reunião, né? Então, aquele horário não pode negociar. Se a gente negociar, a gente perde. Você fala, eu tenho não sei o quê, você vai arrumar outra coisa para fazer. Vai. E outra, eu sempre coloco para os pacientes também. Você tá sedentário, você vai começar, não vai querer ir 5 vezes na semana e aí você vai um mês e para. Eu prefiro que você vá 2 ou 3 e tenha constância. Aí, eu tô conseguindo 2 vezes na semana já faz um mês. Acho que eu vou aumentar um dia. Ótimo, aí você vai para 3. Eu vou 3 vezes na semana, é o que eu consigo. Excelente, mas aí você vai sempre, né? Porque senão você vai um mês e para, também não adianta. Muita coisa, né? Não adianta. Tem efeito, não tem resultado. Né? E nossos pacientes, a gente já falou isso em outros podcasts, sobre a questão de vários estudos de mostrando benefício e melhora da qualidade, até em termos do tratamento oncológico, melhora a fadiga, né? Quando você faz atividade física. Com certeza. Porque não tem remédio para fadiga e muitas vezes a gente consegue melhorar com a atividade. E aí, mostrando, igual você falou, ele não vai ficar 1 hora na academia. Ainda mais nosso paciente, que às vezes está um pouco mais debilitado, mais cansado. O 15 minutos por 5 vezes na semana, poxa, 15 minutos é tão pouco. Eu vou fazer tão rápido, né? Passa tão rápido, fazer uma caminhada, vou fazer um elástico. E às vezes você vai fazer atividade, põe um sonzinho, põe um podcast para você ouvir. Se concentra naquilo. Né? Vai te dar prazer. Sem cobrança. Se organiza, se planeja. É tão bom cuidar da gente. Porque a gente acaba fazendo e priorizando várias coisas. Esse autocuidado, adoro, gente. Eu falo que atividade física, né? Tipo, academia, a gente fala, né? Academia, ou qualquer exercício que a gente for, a gente nunca sai pior do que a gente entrou. Porque a gente libera hormônios que dão bem-estar. Então, isso também a gente tem muitos estudos, né? Libera serotonina, endorfina, então você sai melhor. Você sai melhor, né? Um lugar que você, por mais que tenha sido pouco tempo, o corpo, ele responde bem ao estímulo. Vai com preguiça e volta animada, né? Bem isso. Mas melhora. Às vezes você chega cansado, desanimado, começa a se mexer, já estressado. Já melhora. Já libera uma energia boa, energia boa. E é isso mesmo. E, Nath, então assim, se fosse para os nossos pacientes oncológicos que estão em tratamento, se fosse para eles priorizarem um alimento, qual você acha que seria a base mais importante para eles nesse momento? Que eles estão em tratamento, em vigência do tratamento, precisam emagrecer, mas precisa ganhar massa magra. Eu acho que aí a gente tem que falar da proteína, não tem como fugir. A gente não pode deixar o paciente sem uma quantidade mínima ali de proteína na alimentação do dia dele. Por quê? Porque a proteína vai ajudar na construção muscular e na saciedade. Então, a proteína, ela traz saciedade. Então, você sente menos fome durante o dia. E aí, diminui a chance de você beliscar, de você buscar alimentos que são altamente calóricos, muitos doces. Não que a gente vai cortar o carboidrato, que ele também é importante. Mas a gente precisa equilibrar os macronutrientes que a gente fala. Então, é gordura, proteína e carboidrato. E, às vezes, eles reduzem muito a proteína. Até porque é carne, às vezes o paladar muda, a mastigação fica indigesto. Mas a gente tem suplementos que a gente pode usar. Então, não precisa ser, né, o alimento de mastigar. A gente pode fazer shakes, né, com suplemento proteico. A gente só não pode deixar isso de lado mesmo, porque faz muita diferença. Então, assim, né? Queijo, ovo, o próprio suplemento. Ou a gente fracionar ao longo do dia em mais refeições, se ele não consegue comer um volume grande ali. Às vezes, eu não tô conseguindo comer tudo. A gente divide. Então, eu acho que dá pra gente trabalhar bem e é muito importante. Eu tenho uma paciente que acompanha comigo e foi exatamente isso. Ela é uma paciente jovem, ela teve câncer de mama, ela tá em acompanhamento, ela terminou o tratamento, tá em acompanhamento ainda. Mas depois que ela terminou, no finalzinho, acho que foi da rádio, da quimio dela, ela fez uma colite. Então, ela perdeu muita massa muscular, só que ela era uma obesa sarcopênica nesse momento. Então, ela perdeu peso, mas ela perdeu muita massa magra. E hoje, a gente vem tratando a obesidade. E agora, ela perdeu bastante gordura, já ganhou bastante massa muscular. Ai, que bacana. E aí, a gente faz o acompanhamento com a nutricionista, ela passa na oncologista e assim, o resultado foi muito bom. Então, assim, é possível. Eu falo que a gente fala, mas não dá pra fazer, né? É super possível. E os resultados são bons quando o paciente, né, se propõe a fazer ali.
Sim. E também não achar que porque você, por exemplo, essa paciente de câncer de mama, às vezes está no quadro de menopausa precoce, que é impossível emagrecer. Exato. Mais não, difícil. Existe possibilidade. É difícil? Porque tem uma mudança aí metabólica hormonal. Mas é possível, com o advento dessas novas terapias que a gente tem hoje, né? Com a mudança do estilo de vida, com o início da atividade física, enfim, é possível. A gente ver que as pacientes conseguem modificar, sim. A estrutura corporal, né? A composição corporal, que é o mais importante. E que também muitos oncologistas esquecem de avaliar, né? E a gente avalia só o IMC, a superfície corpórea, peso e altura, né? É muito superficial isso, na verdade, eu falo que eu nem uso o parâmetro de IMC tudo, porque... Mas, às vezes, é a ferramenta que você tem ali, né? Então, é válida desde que você não tenha outra. Mas, se tiver uma bioimpedância, a gente já consegue ver a qualidade desse peso. Porque você consegue dividir, né? Massa muscular e a massa de gordura. Então, isso, ele é, pra mim, quando eu avalio o paciente, eu olho mais isso do que, às vezes, até o próprio peso total. Sim. E o resultado depois também. Porque, às vezes, a gente consegue... Se o paciente está fazendo... Por exemplo, ele está sedentário e a alimentação dele está muito fora. A hora que a gente ajusta um pouquinho, ele vai aumentar a massa magra e perder gordura ao mesmo tempo. Aí depois a gente tem que escolher um caminho. Mas a gente consegue, e às vezes em medidas a gente consegue ver também, né? Porque muda, né? Você perde gordura visceral, então o paciente perde medida do cinto. Por mais que você não tenha a ferramenta da bioimpedância ali, a gente consegue ver, né? Por algumas medidas. Sim, exatamente. A gente tem uma noção, né? Porque nem sempre essa ferramenta da bioimpedância é uma coisa fácil, né? Pra gente no hospital oncológico, a gente não tem. Mas isso é verdade, essas medidas, né? Da circunferência abdominal, que é super importante. Foto, às vezes o paciente pode fazer foto, porque a foto, a gente se acostuma um pouco com a própria imagem, eu falo. O próprio paciente também, ele fala, mas eu não tô vendo nenhum resultado. Mas a foto, ela é muito visual. Então, é interessante também. A gente orienta, às vezes, o paciente a fazer foto. Visual. E depois de 1 mês, 2 meses, ele faz outra e compara. E aí começa a ver a diferença, fica animado, né? Estimula muito. Melhora muito a autoestima. Muito principalmente mulher, né? Mulher muda muito a autoestima. E assim como existem os obesos sem massa magra, também tem os magrinhos sem massa magra, que é tão ruim quanto, são os falsos magros. São os falsos magros. Exato. E a bioimpedância mostra isso, né? Que é a composição corporal. Você acha que você tá saudável, não tá, né? E esses magrinhos sem massa muscular também precisa comer muita proteína, se exercitar. Fazer atividade física, exatamente. É tudo a mesma coisa. Também puxando esse gancho, Ona, que a gente falou sobre o Ozempic e priorizar a alimentação. Você falou em escolher um alimento e ser a proteína. Achei super interessante. E aí eu lembrei que teve uma época que o pessoal falava, nossa, o Ozempic, Gov, perde o cabelo. Mas provavelmente por escolhas ruins, né? Alimentares. Tem alguma coisa, em algum estudo falando que perde o cabelo? Não, né? Eu acho que era mais pela questão do tô com pouca fome e comi um bolo, ao invés de estar com pouca fome e comer uma proteína, né? Exato. Porque as vitaminas influenciam muito na parte de pele. Pele, cabelo e unha, né? Se a gente tá com uma desnutrição de micronutrientes, sua pele e seu cabelo não vai estar bonito. Mas é interessante falar, porque às vezes as pessoas culpam um remédio e, na verdade, é aquilo que você falou no início. É o paciente, né? O remédio tá ali para te ajudar a fazer, a diminuir o apetite, né? A facilitar o emagrecimento, mas as escolhas que vai fazer não é o medicamento. Assim, é você que tem que ter uma nutricionista associado e é uma boa orientação, por isso é tão importante passar com bom endócrino, com bom nutricionista. Exato, é isso que eu ia falar. Pra te explicar que, assim, não é só tomar o Ozempic, Gov, enfim, qualquer um deles. Se você tiver um acompanhamento, eu acho que você vai saber fazer as boas escolhas, né? Sim, o próprio acompanhamento vai identificar isso. E, às vezes, depois você já consegue ajustar na alimentação, na suplementação, o que está faltando para o paciente não ter isso, de perder a massa muscular e piorar, às vezes, flacidez, né? Ficar com aquela sensação que fala, né, do rosto do Ozempic, que era com a pele flácida, que o rosto derreteu. Então, pode acontecer? Pode. Mas eu acho que a gente tem outros meios para conseguir melhorar isso, sem você ter que deixar de usar o medicamento, pensando que o tratamento da obesidade, ele é muito importante nesse paciente. Sim. Com certeza. E entender agora que ela explicando que é legal saber que não tem contraindicação, assim, né? Acho que contraindicação é não estar no peso ideal. E, assim, se você consegue emagrecer sem precisar de um adjuvante, de uma medicação, isso é muito fantástico. Porque, afinal de contas, só depende de você. O remédio está para te facilitar. Então, se você consegue
ter uma reeducação alimentar. É claro que talvez possa ser que isso demore um pouco mais, mas acho que não importa. O importante é manter a constância, igual a Ana falou, e você conseguir manter esse peso a longo prazo, que é um peso saudável, não um peso porque eu estou em tratamento, não um peso porque eu tive um diagnóstico. Sim. Até pela questão de você evitar esse diagnóstico, tá dentro da prevenção, como evitar uma recidiva, tá dentro da prevenção de quem teve o câncer. Então, é super importante você ter profissionais que estão olhando para você de uma forma bem integrada para te ajudar e você conseguir não emagrecer, fazendo atividade física, dormindo bem. Que a gente sabe que falar é fácil, que o dia a dia é muito difícil, né? Então, acho que é entender o que é melhor para você. Mas você tendo uma boa orientação do que tomar, faz sentido. Por isso que eu achei ótimo saber que não vai poder mais comprar as canetinhas sem indicação. Restrição de receita, exatamente. Até porque, às vezes, um pode ser melhor que o outro para alguma paciente. Não necessariamente o Monjaro é bom para todo mundo. Pode ser que o outro também tenha seus benefícios, né? Com certeza. E, e às vezes não é a canetinha, é um remédio para depressão, para ansiedade, para compulsão. Exato, então a gente tem outras opções. Tem outras opções de tratamento, né? Porque não só as canetinhas. Se ele tiver, às vezes, uma compulsão e ele não tá dormindo bem e tem ansiedade... se você melhorar isso, ele já consegue melhorar a outra parte. E eu falo, gente, nada é fácil, né? Nenhum início de tratamento, nada é fácil. Mas a gente também tem que escolher o difícil que a gente quer encarar, né? Então, é difícil você também estar acima do peso e não ter disposição para fazer suas coisas durante o dia. É difícil, às vezes, acordar cedo para ir treinar. Você tem, né? Você tá com sono, tá cansado. Mas o outro lado também é difícil, né? Viver com obesidade também não é fácil. Então, você também, às vezes, se olhar no espelho e não se sentir bem, é difícil. Então, é um trabalho em conjunto, eu falo. E eu acho que a gente ainda vai ter muitas novidades aí pela frente, porque a obesidade, ela hoje em dia, ela é uma epidemia. Então, a gente tem gráficos de obesidade do mundo todo e assim, vem numa crescente. Os países que são mais desenvolvidos já chegaram nisso antes da gente, mas nosso ainda vai piorar. Então, assim, esse perfil no Brasil ainda vai piorar. E uma das coisas que a gente vê, até as indústrias de alimentos, elas têm voltando agora para um perfil de alimentos mais saudáveis, depois das canetinhas, porque eles perderam o mercado de venda, né? Então, as pessoas começaram a comprar menos esses alimentos. Então, eles já têm que voltar um pouco para opções mais saudáveis. E isso é bom, eu falo. Isso é muito bom, né? Sim, com certeza. E falando em parte da obesidade que a gente estava discutindo, eu lembra aquela aula que a gente conversou nós duas? Obesidade e câncer. Obesidade e câncer. Então, assim, é um dos fatores de risco modificável, né? E, assim, tinha mais de 13 tipos de câncer relacionados à obesidade. E que vem em aumento de incidência na população por conta do aumento do peso populacional, né? É interessante. E é isso, ligado à alimentação não saudável, fast food que é mais fácil, um lanchinho, uma bolachinha, que às vezes era tido como fitness, talvez, e não era, né? Então, assim, parece uma coisa tão boba, mas é uma coisa tão importante e estava dentro de uns fatores modificáveis muito graves. Poxa, 13 tipos de câncer é muita coisa. Eu tô falando mais de 13, né? Então, é muita coisa. Que a gente pode modificar. Claro que a gente não vai esquecer do tabagismo, da parte do álcool. Né? Não estamos excluindo isso. Nós estamos falando numa coisa que é mais fácil de modificar, porque a gente sabe que, por exemplo, um cigarro é um vício, é mais difícil, a parte alcoólica também. Então, tudo isso agora, você conseguir ter um hábito saudável e não é de um dia pra noite, né? Por isso que a gente tá conversando e falando sobre isso, pra gente tentar modificar ao longo prazo algumas escolhas, o que você come no café da manhã, igual a Ana falou, então você vai ter um equilíbrio, então um dia que você vai comer coisas que você gosta, porque você não vai deixar de pra sempre comer alguma coisa que você goste. A gente também vai comer, mesmo sabendo que talvez aquilo não é tão saudável, mas você já comeu um dia, já te deu prazer. Tem alguns alimentos que a gente brinca do comfort food, né? Tem que buscar o equilíbrio, né, gente? Eu sempre falo que não existe obeso saudável. Então, isso é um mito. Então, o fato da gente ter ali os exames... mas meus exames são todos normais, não significa nada. Muito isso. Então, o obeso, ele já tem fatores de risco associados só dele estar acima do peso. Como vocês falaram desses mais de 13 tipos de câncer. Então, só isso, ele já traz essa frase, né? Tipo, eu sou um obeso saudável. Já caiu por terra. Não tem alterações metabólicas ali no laboratório, mas ele já tem alterações metabólicas. Mas ele tem fatores de risco para doença cardiovascular, né? E para os vários tipos de câncer. Então, a gente precisa tratar, não tem jeito.
E outra coisa que eu falo, porque às vezes a gente pensa, né, pacientes até, se a gente for pensar, mas em pacientes do SUS, pacientes que não tem muita opção, ali, dinheiro para investir. A gente não precisa investir grande, tipo assim, um dinheiro enorme para ter uma alimentação saudável. O que eu falo? Evita muito industrializado, né? Que tem corante, conservante, um monte de coisas químicas associadas àquele alimento. Refrigerante. Refrigerante. Aqui congelado, pronto, né? Então, se a gente conseguir reduzir isso e você comer comida de verdade, falar comida de verdade, ela é insubstituível. Você vai na feira, compra o que tá na promoção, né? Então, compra o que está mais barato, né? Compra a fruta da época, que tem menos agrotóxico. Então, a gente consegue melhorar a qualidade dessa alimentação. Muito bom, isso é verdade. Bacana. Porque tem esse mito, né? Tipo, comida fitness é cara. Mas tem muita comida saudável que é barata, né? Então, eu acho que até na questão que a gente sempre fala, a questão da quantidade de carne vermelha que você come, que a gente, né, na parte oncológica, sabe que é ligada a câncer de intestino. Então, vamos restringir, né? Diminuir um pouquinho a quantidade durante a semana. E o frango não é uma coisa tão cara, nem o peixe. Então, isso também vai se tornar saudável e é proteína, né? Exatamente. Então, a gente tem outras opções, né? Eu falo assim para incluir. E você melhora demais a qualidade dessa alimentação. Muito bacana. Gente, adorei nosso bate-papo de hoje. Achei super interessante, Nath. Achei bem bacana, bem enriquecedor para os nossos pacientes, porque são dúvidas constantes de consultório, enfim. Até pra gente orientar melhor o paciente. Com certeza. E ter quem realmente, pra gente não ficar falando bobagem, quem realmente entende, né? E a gente faz muito isso, esse olhar. A gente tem bastante de ver os nossos pacientes como um todo e não fazer só a parte oncológica. É claro que a gente não vai indicar algumas outras medicações, mas a gente gosta de saber profissionais que sabem e tem cuidado com o nosso paciente. Pra que a gente pode indicar, enfim. Eu acho que isso faz parte do acompanhamento oncológico. Com certeza. A longo prazo, né? Exato, e não só fazer o exame, igual a gente conversou, e sim fazer o exame, mas fazer atividade física, se alimentar bem. E se eu precisar usar alguma coisa, eu vou usar. Se eu conseguir emagrecer sozinho, de uma forma saudável. Então, acho que tudo isso foi muito enriquecedor. Eu espero que vocês gostem muito. Eu adorei. Foi ótimo. Gente, para quem quiser conhecer mais a doutora Natália, acessar as mídias sociais dela, a gente vai deixar aqui para vocês verem. Então, a doutora Natália Luz é endocrinologista, ela atende em São José do Rio Preto, faz telemedicina, né, Nath? Faço sim. Atende por telemedicina, então aqui o contato dela, o Instagram dela, para achá-la nas mídias sociais. E muito obrigada, Nath. Obrigada a vocês pelo convite. Adoramos. Obrigada, tchau. Tchau.